Oi, pessoal, bem-vindos ao Money Invest. No vídeo de hoje eu vou trazer a atualização da carteira aqui do canal de ações. E aí eu vou mostrar para vocês os ativos que eu estou tendo com algumas mudanças, porque houveram algumas mudanças nesse final de mês de janeiro para fevereiro, tá? Para o início de fevereiro. E aí a principal mudança, eu vou já mostrar para vocês qual foi a ação que entrou nova que não tinha na minha carteira. E aí, acho que vocês já sabem que eu já tenho os percentuais pré-estabelecidos dos ativos que eu quero ter na minha carteira, né? E aí, eu coloco isso sublocado nos setores. Então, por exemplo, se eu for ter uma porcentagem de 20% para o setor de energia, e aí eu vou colocar duas ações para que cada uma fique com 10%, para organizar melhor a porcentagem. E aí, desses setores que eu tenho, faltava uma ação de crescimento, e aqui eu já estou na minha carteira, porém eu vou mostrar para vocês em percentual já já. Aí eu tenho Taesa aqui, que tá com esse ganho mínimo, né? E aqui em Taesa a gente tem um custo médio de 764. E hoje o valor de mercado é 765. Uma variação pequena, né? Inclusive. Temos também BBSE3, que eu tive um custo para comprar as ações de 478. E o preço de mercado, o valor de mercado no total das ações hoje está em 516,30. E aí a gente tem outra ação que está caindo bastante, que é Klabin. A gente está com uma perda de R$ 38. Não é tão grande, mas está caindo, né? Tudo por conta da commodity da Klabin e tudo mais. E aqui a gente também tem a Itaúsa. Itaúsa também é do setor financeiro. E aí a Itaúsa eu tenho de custo médio 389,09 e hoje no valor de mercado ela está 412,05. A Klabin vai sair da minha carteira por conta dessa queda? Não, pessoal. A Loop 11 tem um preço médio de 29,09, um custo médio de 174,54 e um valor no total de mercado de 175,02. A Loop, ela entrou posteriormente na minha carteira, eu mostrei para vocês. Então, os aportes dela estão menores, mas vão aumentar e a porcentagem dela é um pouquinho maior, porque além dela ser uma empresa do setor que eu gosto, que é o setor de energia, ela também é vista na minha carteira como uma ação de crescimento. Isso segundo os indicadores dela que eu analiso com vocês, aqui que eu já mostrei para vocês como analisar, né? Outra ação nova que entrou na minha carteira foi a Prio 3. Eu acredito que eu não tenha falado para vocês o estudo que eu estava fazendo com a Prio 3, mas eu vim estudando ela há bastante tempo para poder fazer a alocação dela na minha carteira. E aí eu coloquei R$ 168,16 de Prio 3. Como a Prio 3 está a 42,04, deu apenas 4 ações. E aí, à medida que eu vou reorganizando as porcentagens, elas vão se alterando, tá, pessoal? Também temos BBS3 aqui, que também não tinha na minha carteira, agora entrou. E eu coloquei só uma ação para poder ele ficar alencado nas porcentagens, porque se eu não tivesse uma ação, não teria como visualizar ele nas porcentagens. À medida que eu for aumentando as porcentagens, vocês vão vendo as alterações, tá? E Caixa Seguridade, que já estava também, só para mostrar a porcentagem para vocês, que ela vai precisar se alterar, vai crescer. Caixa de Seguridade, apesar de não estar num preço muito barato, ainda tem um leve ganho aqui, né? De 0,53 centavos, porque eu comprei a 13,72, somente uma ação, e está agora em preço de mercado 14,25. Usei essa compra para mostrar para vocês em outro vídeo, por isso que ela só tem uma quantidade aqui, tá? E à medida que eu for fazendo os aportes, é que essas porcentagens irão se alterando. Vou mostrar aqui para vocês como que fica aqui no outro aplicativo. Antes de eu mostrar para vocês em outro aplicativo, para quem tem uma dúvida sobre o que é se habilitar a carteira remunerada que aparece aqui, isso aqui é onde se faz o aluguel de suas ações, as ações que você tem na carteira. Alguém está interessado em alugar e a pessoa faz operações com a sua ação, tá? E depois ela tem que te devolver de novo. E aí ela pode ter um ganho se na hora que ela for te devolver a ação estiver mais barata, ou ela pode ter uma perda se ela for te devolver a ação estiver mais cara. E ela precisa comprar mais cara, né? Mas nesse caso você não aluga diretamente com a pessoa. É a corretora que faz toda essa tramitação de aluguel das suas ações. Aqui, pessoal, eu tenho a listagem de todos os meus ativos da carteira pública, tá? E a gente tem o primeiro ativo aqui, BBSE3, que é uma das duas empresas do setor de seguros que eu tenho na carteira. Essa porcentagem é a evolução diária. Então, a evolução diária não conta muito porque se altera à medida que acontece algum fato relevante na empresa, né? Por exemplo, vai ter pagamento de JCP, vai ter pagamento de dividendo, pode ser que essa porcentagem se altere. A empresa apresentou um balanço positivo, um balanço trimestral positivo, por exemplo, ou qualquer outra movimentação na economia. A gente também tem aqui Itaúsa, TSA4, com uma porcentagem de variação diária de 0,40%. E aqui em valores em reais a gente tem essas variações aqui.
vocês percebem que tem bastante variação negativa hoje, né? Logo na abertura do pregão, que é Taesa, Caixa Seguridade, Klabin e Prio 3. As duas de commodity, claro, com muita variação. E essas vão ser, inclusive, pessoal, a Prio 3 e a Klabin, as ações que terão mais volatilidade na minha carteira. Provavelmente porque são ações que envolvem muitas questões internacionais da commodity, tá? A gente tem aqui Taesa com uma variação de 0,19%, que é bem pouquinho também. E temos a Loop 0,03%. E aí a gente também tem a variação total de todo o tempo, né, das ações, não somente a diária. E dessas ações, quem tem maior volatilidade para baixo foi a KLBN11, que também está caindo muito e provavelmente ainda vai sofrer bastante esse ano, que eu já falei isso para vocês. Top 1 de maior crescimento, BBSA3, é uma ação que eu gosto bastante. ITSA4, 0,89%, BBS3 em 2,63%, a Loop 11 em 0,30%, TAE 11 em 0,15%, Caixa Seguridade em 3,64%, KLBN 11 em 7,69%. Negativo, né? E a gente tem Prio 3 em 0,31%. E ao total, a gente tem, por conta dessa queda de KLBN 11, 0,18%. Porque vocês percebem que BB Seguridade teve uma porcentagem boa de crescimento, mas KLBN 11 teve uma porcentagem bem negativa. Então, ficou meio que no 0 a 0. E aqui a gente fala em reais. Em reais, a gente tem BB Seguridade em 35,21. E aí, esse 7,35% de BB Seguridade representa, em valores financeiros, R$ 35,21 de crescimento. Itaúsa, a gente tem 3,63%. BBAS3, esse 2,63 significa 1,48 em reais. A Loop 11, 0,30%, representa 0,52 centavos. TAE 11, 0,15%, representa 1,15. E Caixa Seguridade, a gente tem 3,64, representando 0,50. E KLBN 11, a gente tem menos 7,69, representando menos 38,32. E em Prio, a gente tem a porcentagem de 0,31% de crescimento, representando em valores em reais 0,52. E o total a gente tem 4,59. E aqui, Klabin é o maior exemplo de que é muito complicado você ter commodity na sua carteira se você for um investidor iniciante. Porque nem todo investidor iniciante tem essa disponibilidade para a perda. Por exemplo, essa perda aqui, nessa carteira aqui, é uma carteira pública para vocês. É uma perda extremamente pequena, mas se fossem valores triplicados, se fossem valores multiplicados por 1.000, por exemplo, seria 38 mil negativo. E aí, investidor iniciante acaba tendo naturalmente menos disponibilidade para a perda, tá? Isso, claro, dependendo do perfil do investidor. Mas, de qualquer forma, é preciso ter cautela nos setores que você escolhe para colocar na sua carteira. Lembrando que todos esses setores aqui foram analisados em indicadores, né? A gente tinha uma ação que saiu da nossa carteira, que foi Porto Seguro ano passado. Eu mostrei para vocês por que saiu Porto Seguro da minha carteira, né? Por conta do alto sinistro e tudo mais. Mas entraram essas outras aqui. Tem duas ações que estão sendo estudadas de setores diferentes para entrar nessa carteira pública. Pessoal, se vocês gostam de vídeo de atualização de carteira pública, comentem aqui. Se inscreva no canal para eu trazer o próximo vídeo de atualização da minha carteira pública para vocês.